Olá pessoal, que bom estar aqui conversando com vocês. Que bom que você está neste grupo de estudos. Estamos muito felizes aqui no Canto Cidadão. Eu estou muito feliz, a Isa também está muito feliz e que bom que vocês estão podendo participar deste encontro que trata sobre mitologia. E esse é um motivo de alegria para a gente poder trazer mais este tema dentro dessa ideia, dessa prática de contar histórias e criar encontros a partir de histórias e desdobramentos dentro desse encontro, inspirados, provocados pelas histórias. E aí, quando a gente pensou na ideia da mitologia como sendo uma sequência desse grupo de estudos que tem a ver com o método do Encanta, tivemos ali os contos de fadas, uma primeira temporada deste grupo de estudos e agora a mitologia. E a Isa vai trazer vários aspectos relacionados à mitologia e colocar a mitologia em prática, né, junto com vocês. E eu tenho um contato muito interessante dentro da minha própria perspectiva de vida, assim, com a mitologia. Inclusive no campo acadêmico, né? Quando numa pós-graduação de mestrado eu fui pesquisar a sociedade grega da antiguidade, chamada principalmente ali no sistema de educação chamado Paideia, em que a mitologia tinha um papel fundamental na revelação de seres humanos éticos e criadores. E essa é uma expressão que a própria Paideia coloca como uma das suas principais missões: revelar seres humanos éticos e criadores. Perceba que a ética vem primeiro que a própria criação, para que a criação, quando realizada, quando nós colocarmos algo real no mundo, ou seja, realizar, tornar real, aquilo tenha inspiração no campo ético, e a ética sendo esse espaço de compartilhamento de inteligências para aprimorar a vida. Portanto, uma criação que sirva para aprimorar a vida de tudo o que vive. Então, a mitologia, nessa minha primeira participação, e assim, gravado, vai ser a minha única participação no grupo de estudos. Então, eu torço para que em outros momentos eu possa participar com vocês aí das conversas, seria uma grande alegria. Então eu pesquisei essa ideia da revelação de seres humanos éticos e criadores, especialmente por meio da questão da comunicação. Qual é o papel da comunicação nisso? E certamente a mitologia tem um papel de comunicação muito forte. Então eu trago aqui algumas referências, até referências de autores aos quais você pode recorrer. E tenho certeza que a Isa vai passar por alguns deles com mais profundidade, e quem sabe até citar outros ainda, né? Por exemplo, Joseph Campbell, que é uma das grandes referências na questão da mitologia. E aqui só para aguçar um pouquinho o que Joseph Campbell, aqui vou colocar aqui o nomezinho aqui do Joseph Campbell, aparece aqui, ó, bem bonitinho aqui, ó, para você já ter essa referência de consulta. Ele fala, por exemplo, que a imagem mítica, e aqui eu até separei alguns trechos para compartilhar com vocês, a imagem mítica mostra a forma pela qual a energia cósmica se manifesta no tempo. À medida que mudam os tempos, mudam os modos de manifestação. Percebe então que a imagem mítica, ela mostra uma forma da energia cósmica naquele tempo. Aí muda o tempo. O que é que muda? É a imagem, a forma, porque existe uma energia cósmica. E essa expressão, a energia cósmica, tem a ver exatamente com essa busca vou chamar pela forma como a gente organiza as nossas relações, porque se a gente trabalha com caos e cosmos, o caos tende ao cosmos. O caos é a desorganização, tende ao cosmos, que é alguma espécie de organização. E o cosmos tende ao caos também, porque percebe, uma vez que a gente tem o caos, gera um cosmos, com o passar do tempo, esse cosmos vai se desorganizando, vai gerando alguma espécie de caos, que depois vai gerar alguma espécie de cosmos, porque assim é a existência humana, assim é a existência de tudo que vive. É algo que se desorganiza para se organizar, se desorganiza para se organizar, porque assim existe a sucessão do tempo. Mas a imagem mítica, perceba isso, a forma de dizer do mito,
é uma forma de transmitir, de manifestar a energia cósmica naquele momento, naquele tempo, da forma que aquele povo consiga captar, decodificar. Muda o tempo, você muda a forma, a imagem, mas o assunto é o assunto recorrente, a energia cósmica. Quer ver? Onde quer que exista uma imagem mítica, ela foi legitimada por décadas, séculos ou milênios de experiência nessa trajetória e constitui um modelo. Não é fácil construir uma vida sem dispor de um modelo. O que ele está dizendo aqui é das inspirações múltiplas que os mitos podem nos trazer. E essas são inspirações que têm a ver com tempos já vividos, mas cuja essência disso se aplica também, de alguma forma, aos nossos tempos. É claro que conversões são fundamentais. Tem coisas que correspondiam a algo literal há 2000 anos, que hoje, se a gente quer enxergar e interpretar de forma literal, não vai fazer sentido, mas pode ser uma reflexão simbólica. Mais uma aqui, ó. Mito não é o mesmo que história. Os mitos não são histórias inspiradoras sobre pessoas que viveram uma vida notável. Não, o mito é o transcendente na relação com o presente. Então perceba, é aqui que o mito se faz. É no presente que a mitologia interfere na nossa vida. Essa mitologia presente tem a ver com uma energia cósmica, com uma força que atravessa o tempo, porque são temas importantes para a vida. E, portanto, esses temas atravessam o tempo. É como na filosofia, desde sempre, desde que existe a cultura da nossa organização humana, desde sempre a gente está fazendo as mesmas perguntas. O que é a vida? O que é o amor? O que é a morte? O que é o tempo? O que é o certo e o errado? E a gente escapando para questões morais e éticas, né, dentro da filosofia moral. Então, ou seja, esses temas são recorrentes e a mitologia é uma forma de dar manifestação a esses temas que atravessam o tempo. Por isso que outras pessoas falam que a mitologia é a linguagem universal, porque ela atravessa os tempos, manifestando imagens e suas formas naquele tempo específico, por exemplo, neste presente, mas não deixa de estar conectado com essa estrada de tudo que existe, desde a noite dos tempos, em se tratando de coisas importantes, no nosso caso, para a humanidade, né? Então, aqui algumas provocações da mitologia no olhar de Joseph Campbell, e aqui fechando Campbell, e rapidinho, esse vídeo não vai ser muito longo, já está um pouco mais longo até do que deveria, mas Campbell fala que a primeira função da mitologia é incutir em nós um sentido de deslumbramento grato e afirmativo diante do estupendo mistério que é a existência. Segundo ele, a segunda função da mitologia é apresentar uma imagem do cosmos que conserve no indivíduo um senso de assombro místico e explique tudo o que ele tem a contato no universo à sua volta. Perceba a mitologia como essa coisa que nos causa um espanto e uma adesão, um entusiasmo em relação ao mistério, ao místico, a tudo que existe no universo. E como uma terceira função de uma ordem mitológica é validar e preservar dado sistema sociológico, quer ver, um conjunto comum daquilo que se considera certo e errado, propriedade e impropriedades, no qual esteja apoiada nossa unidade social e particular. Aqui até um aspecto da mitologia ajudando a organizar a convivência num determinado tempo. Como eu disse, na paideia, na antiguidade, a mitologia era tema de educação para as crianças, porque a mitologia tratava de cuidar da sua própria violência interior, de cuidar das suas relações interpessoais, de buscar a sua jornada rumo à sua transcendência. Então perceba que, nesse sentido, a mitologia como estímulos de educação para a vida, né? Então, Joseph Campbell traz muitas coisas, aí alguns outros nomes bem rapidamente agora. Campbell é realmente um assombro em se tratando do que ele produziu relacionado à mitologia. E Campbell tinha um diálogo muito forte em termos de conteúdo com Carl Jung, então, que é claramente uma inspiração para Campbell, especialmente na questão dos arquétipos.
Certamente Carl Jung também é uma fonte inesgotável de pesquisa para compreender melhor a mitologia, os símbolos, como na obra de Carl Jung, O Homem e seus Símbolos. Certamente ali você vai achar muita coisa legal. Dentro do Joseph Campbell, um dos livros mais conhecidos, O Herói de Mil Faces, que é de onde vem a jornada do herói. Então, outro nome aí brasileiro que eu quero trazer aqui é o Victor Salles. Está aqui também o nomezinho dele, Victor Salles. É um professor que estudou bastante a questão da mitologia. Ele é grego de nascimento, mas vive no Brasil, teve família brasileira também, está por aqui. Ele fala muito das civilizações mítico-eróticas, ou seja, essas civilizações que se conectavam muito fortemente com tudo isso que eu falei até agora, em que existia essa simbologia presente no cotidiano, onde isso não era tratado como uma coisa meio que de quem não tem muito o que fazer, uma coisa de quem enxerga a vida de uma forma não muito real. Não, civilização mítica e erótica, ou seja, uma civilização que ela se conecta com aquilo que é importante desde sempre, desde a noite dos tempos para a humanidade. Não se perde essa conexão com os pontos essenciais da vida. E eróticas, por quê? Porque estão relacionadas a eros, estão relacionadas à paixão, à entrega radical à vida, à não falsificação de si mesmo por conta de ofertas sedutoras que você nem sabe por que você faz, mas porque te disseram para fazer e você faz, e ainda assim te entristece. E quando te entristece e te faz perder potência de vida, certamente não é mais uma vida erótica. E eu não estou falando só da parte da sexualidade, que a gente confunde muito erotismo com sexualidade, mas na origem eros tem a ver com a paixão pela vida, uma entrega pela vida. Não viver se não for de forma apaixonada pela existência. Então, o Victor Salles, ele traz a ideia de que os mitos, segundo ele também como uma forma etimológica, a mitologia tem a ver com a linguagem dos deuses e das deusas, até porque os deuses e as deusas são perenes no tempo, né? Então ele fala que os mitos atiçam a gente, mexem com algo profundo do ser, que não é intelectual. E segundo ele, uma frase de Roberto Calasso, que é uma frase atribuída a Sêneca: coisas que nunca aconteceram, mas sempre existiram. Seriam os mitos. Perceba a conexão com o que eu venho falando. Coisas que nunca aconteceram, mas que sempre existiram. O mito é uma linguagem cósmica, é uma linguagem que fala da arte de viver e amar, e abre as portas para uma linguagem que ciência alguma poderá resolver. Esse é o Victor Salles. Uma outra referência, Werner Jäger, autor de um livro chamado Paideia, um livro enorme de fôlego que descreve aquele tempo na antiguidade grega, que buscava ali no processo de educação das crianças, adultos e pessoas idosas. A educação nunca parava, que era sempre buscar revelar seres humanos éticos e criadores. O Werner Jäger falamos do valor educativo dos exemplos criados pelo mito. O mito contém em si este significado normativo, mesmo quando não é empregado expressamente como modelo ou exemplo. O mito serve sempre de instância normativa para a qual apela o orador. Há no seu âmago alguma coisa que tem validade universal, perceba que está conectado também. Não tem um caráter meramente fictício, embora originariamente seja, sem dúvida alguma, o sedimento de acontecimentos históricos que alcançaram a imortalidade através de uma longa tradição e da interpretação enaltecedora da fantasia criadora da posteridade. Ou seja, a fantasia criadora da posteridade, as coisas que a gente cria, que ficam no nosso imaginário ao longo do tempo. Muito bacana também. E aqui fechando, vou trazer mais um brasileiro aqui, para ir fechando, Junito de Souza Brandão. Trabalha bastante questão de mitologia também. Ele diz: o mito é sempre uma representação coletiva e transmitida de geração em geração para relatar uma explicação do mundo. Nesse aspecto é que se forma enquanto consciência coletiva, pois expressa o mundo e a realidade humana, mas o expressa coletivamente. Devemos compreender o inconsciente coletivo, olha o Jung aí de novo, como a herança das vivências das gerações anteriores, ou seja, algo que expressaria a identidade de todos os homens, independente da época ou lugar em que tenha vivido. E concluo com Mircea Eliade. A Mircea Eliade, também um grande especialista,
dizendo que quando ele dá os mitos, ele busca não encarar os mitos como fábulas ou ficções pura e simplesmente, mas sim da forma como as sociedades primitivas os encaravam, como realidade. Esse é um dos pontos centrais da obra do Mircea Eliade, que para os povos primitivos as histórias míticas não eram fábulas morais, mas eram a própria história do mundo, sua criação e sua existência factual. Desse fato deriva a importância crucial dos mitos para toda a dinâmica social dos povos antigos. Conhecer os mitos e seguir seus ensinamentos era participar da realidade, tomar parte na existência, estar vivo. Como ele escreve, o mito é considerado uma história sagrada e, portanto, uma história verdadeira, ele coloca entre aspas, porque sempre se refere a realidades. O mito se torna um modelo exemplar de todas as atividades humanas significativas. Fecha aspas para Mircea Eliade. E aqui fica a minha conclusão de como isso se conecta com tantas coisas que a gente conversa, nos aspectos até mesmo da arte, nos aspectos da religião. Tudo isso tem a ver com essa forma da gente olhar para o mundo, como ele coloca aqui Mircea Eliade, quando ele fala sobre as nossas realidades. É uma história sagrada, ao mesmo tempo ela é verdadeira, porque ela fala das nossas realidades ao longo do tempo. Cabe a nós aqui encontrar uma forma de refletir sobre os mitos, de provocar em nós, deixar provocar em nós essas nuances que os mitos trazem e, acima de tudo, recriar os mitos no nosso cotidiano. Então, trouxe algumas referências, algumas provocações. Eu torço para que, de alguma forma, você possa buscar mais referências. Um tema muito instigante, fascinante e que pode nos trazer bons caminhos de reflexão, autopercepção e transformação. Boa sequência de grupo de estudo para vocês. A gente se encontra em breve. Um beijão e tchau!